não se compare com os outros. Não se compare com os outros. Depois que tu entrou na natação, tu teve algum momento de algum pensamento negativo passar pela tua cabeça e tu quase cambalear e deixar ele te levar? Ou depois que tu entrou lá foi só tipo, disparada pra frente, nunca olhar pra trás? Cara, várias vezes pensamento negativo. Ah. A vida de um atleta é muito difícil, cara. O pensamento negativo ocupa a nossa mente muitas vezes. Tipo, quase todo dia. Uhum. Então tem muita gente que fala assim, mas aí o cara é muito determinado e o cara não desiste. Campeões não desistem. Eu sei que tem uma turma escutando aí, tem uma turma assistindo no ao vivo também. Campeões não desistem. Mentira, cara. Campeão desiste o tempo todo. Mas como assim, Jó? Campeão desiste o tempo todo. Quando você pega um plano, você aplica ele não dá certo, você fala, desisto desse plano. Ou desse planejamento. A meta, cara, ela é fixa, assim. Mas as coisas, se elas não estão funcionando, a gente não continua. E a dúvida, velho, ocupa a nossa mente o tempo todo. O pior adversário que tem uma pessoa, independente se é atleta ou não, é a dúvida, velho. Uhum. A dúvida é muito louca, cara. E você treina, você não treinou bem hoje, você fala, e agora? Eu não treinei bem, cara. Puta competição, os caras estão treinando pra caraca. O que eu vou fazer agora? Aí você fala, não, esse é o campeão. Você fala, mas não importa. Aí você erra você tá fazendo um treino de virada, você erra uma virada. Só que, porra, errei uma virada, será que eu desaprendi? Olha as paranoia doida. Então é um jogo mental muito, muito pesado. Muito pesado. E, cara, eu não sou mais atleta, eu encerrei minha carreira. Aí, depois de muitos anos, eu decidi treinar pro Ironman. Eu tô treinando pro Ironman. E esses dias eu fui treinar, e aí eu pedalei, sei lá quanto que eu pedalei, uns 80 quilômetros e corri um pouco, uns 8 quilômetros. Aí no final eu falei, nossa, como é bom treinar, como eu tenho saudade de só ser atleta. Aí eu fiz uma consideração. Exceto os pensamentos loucos que tinham na minha cabeça, porque aquilo ali é muito pesado. O atleta, ele convive no limite, mano, no limite de tudo. E é tão no limite porque quando ele ultrapassa, ele fratura, ele lesiona. Só que se ele não chega no limite, ele não treinou bem. Então, muitas pessoas falam assim, pô, você faz as coisas todos os dias, né? Eu queria saber como é que eu faço as coisas todos os dias para ter consistência. O atleta não é que ele faz todos os dias. E todos os dias não é nada. Ele tem que ir todos os dias. E no máximo ele tem que ir todos os dias. No máximo. Foi assim que eu aprendi. Por isso que quando eu vejo algumas pessoas com dificuldade de ter consistência, eu tenho dificuldade de entendê-las. Eu falo, cara, você não escolheu isso pra sua vida, você tem que, não é ter consistência, você tem que fazer todo dia na máxima. Na máxima. O atleta sai meio chateado quando ele faz 95% de esforço. Ele fala, puta, hoje eu treinei mal, fiz 95% de esforço. Bota um cara na academia que treinou 95% de esforço. Ele sai de lá gigante. Ele fala, cara, treinei, hein? O atleta não, ele treina 100, todo dia. 100, 100, 100, 100, 100. E às vezes quando ele passa pra 110, pá, rompe, machuca. E aí quando machuca, ele recupera, volta. Aí você fala, caraca, mano, por que isso, cara? Por que isso? Pra quê? É porque o cara quer ser o melhor que ele pode ser, cara. Essa é a busca. E não é difícil. Talvez algumas pessoas falem, não dá pra ser desse jeito. Dá, porque o ambiente que você tá junto com 40 outros nadadores. Você tem 40 nadadores do teu lado. Sabe o que esses caras estão fazendo? Tudo descendo a porrada. Tudo fazendo esforço. Tá todo mundo ali. Então, aquilo vira comum. Como é que a gente pode trazer isso pra vida? Se você tá num ambiente, cara, de alta performance, de pensamento, de sentimento, de atitude, você vai ficar alta performance, você vai performar. Porque aquela galera só respira aquilo no trabalho, nos estudos, na universidade. O grupo pensa de um jeito. E se você pensa diferente, o grupo te expulsa, o sistema te expulsa. E você também não aceita gente que não pensa desse jeito. Então, muitas pessoas podem achar, meu Deus do céu, isso é muito difícil. Na verdade, não é difícil. As coisas não são difíceis quando você não coloca escolha. Não tem escolha. Qual a escolha? Ué, não tem. Então tá fácil. É fácil decidir quando você não tem escolha. É difícil quando você tem muitas. O grupo te espelha naturalmente, né? Se tu não estiver junto com ele ali. Os caras botam a mão no teu nariz e falam, meu irmão, tá louco? Tá louco, velho. Você tá louco? Eu falo, o que foi? Tá viajando, cara. Por que você não veio ontem? Aí você fala, cara, só foi um dia. Não importa, Joel. Caraca, a gente tá treinando pra esse campeonato. Por que você não veio ontem? Daí você fala, foi mal. Não repete, hein? É muito legal isso, cara. Tu acha que no esporte a competição ela é muito clara, ela tá do teu lado, tu vê o pessoal nadando junto e existe uma competição física com uma medalha, existe ali a matéria da competição, ela tá muito bem ilustrada quando tu tá no esporte.
Na vida real é mais difícil de tu entender essa competição, porque não tem esses símbolos tão claros pra gente entender, puta, isso aqui é uma competição também. Pra passar essa mentalidade de um atleta pro mundo, pra nossa vida, pro nosso trabalho e tal, sem esses símbolos tão claros, é mais difícil, porque eu acho que a preguiça, ela vem mais fácil, a procrastinação vem mais fácil, porque tu não enxerga o cara nadando. Tu imagina, o cara tá trabalhando mais que eu, mas tu não vê o cara nadando. Sim. Como é que tu trabalha nessa imaginação ou nessa batalha consigo mesmo, ignora o outro? Como é que passa essa mentalidade do atleta pra vida real? Cara, que legal. Ó, uma coisa que eu tenho visto, né, muito no mercado do desenvolvimento humano, que é o mercado que eu tô. Eu tô no mercado do desenvolvimento humano. Por quê? Porque eu quero? Não. Hoje é porque eu quero, mas é porque eu precisei. Se aos 13 anos eu não trabalhasse a minha mente, eu não ia sobreviver, cara, ali. Não dá, cara. Você precisa ter mente forte. Você precisa ter espírito de guerreiro. Eu falei, cara, preciso aprender a fazer isso, senão eu não vou conseguir competir. E aí, 20 anos depois, eu falei, cara, mas as pessoas precisam disso. E quando eu fui para o mercado do desenvolvimento humano, para a indústria gigantesca que eu estou inserido, eu comecei a ver uma frase. Não se compare com os outros, Arthur. Não se compare com os outros, João. Não se compare com os outros. Não se compare com os outros. E eu parei para analisar, eu falei, cara, isso no esporte não existe, cara. No esporte é só comparação. Rock Balboa era comparação total. O tempo todo, velho. É comparação o tempo todo. Eu fui nadador, eu competia. Velho, sabe com quem que eu competi? Eu competi com o César Cielo. Eu competi com o Gustavo Borges. Eu competi com o Fernando Scherer. O César Cielo dava soco no peito. Pau, pau, pau. Antes de nadar. Do teu lado, cara. Tu já tremia na base, porra. O César Cielo é o nadador mais rápido da história. Até hoje. Tem 10 anos. 11 anos, aliás. Era muito difícil. E aí quando eu ficava fora do pódio, eu olhava lá no pódio, eu não estava lá. Por que eu não tô lá? Porque o que o César fez diferente? Onde que ele é melhor do que eu? Ah, os primeiros 15 metros dele é melhor do que eu. Eu preciso melhorar meus 15 metros. Puta, eu dei uma travada. Travada é quando você cansa no final e fica muito pra trás, assim. Nos últimos 50 metros, nos últimos lá, na volta, eu tava voltando 100 metros na do livro, os últimos 50 eu travei feio. Você começa a se comparar. Só que essa não pode ser uma comparação ruim, cara. Uhum. Não pode, meu. Porque é uma comparação referência. Então veja, aí você chega no mercado de trabalho, não se compare com os outros, mas o mercado te compara. Você chega no mercado de trabalho, não te compare com os outros, mas teu chefe te compara, mas a indústria te compara, o mercado te compara. Então as pessoas precisam ressignificar isso. Quando que a competição é boa? Quando que a comparação é boa? Quando ela serve de referência para você. Você não sabe se você é bom ou se você é ruim se você não tiver um parâmetro de comparação. Quando que a comparação é ruim? É quando ela atrapalha você de evoluir. Isso é ruim. Então as pessoas elas têm que ter essa capacidade. Lá minha comparação, o símbolo era medalha. O símbolo era fácil. Sobe no pódio, você tem uma medalha. Olha pro cronômetro, você nadou mais rápido. O critério na natação, ele não é subjetivo. Não é relacionado ao sujeito. O critério na natação é relacionado ao objeto. Arthur, você está em primeiro, não é porque você é gente boa. Você está em primeiro porque entre todos esses 40 nadadores, você foi o mais rápido. Nós medimos aqui, pega a sua medalha. Não tem subjetividade. No mercado de trabalho, algumas empresas que erram, por exemplo, na avaliação, elas são muito subjetivas. Mesmo assim, os profissionais eles precisam encontrar elementos objetivos. Deixa eu dar um exemplo. Vamos imaginar que você está num grupo de vendedores. Existe uma empresa e ela tem 10 executivos de vendas. Beleza? Quem é o melhor vendedor, Arthur? Tem 10 caras que são vendedores e tem um chefe. Aí o chefe fala, Arthur, você foi o melhor vendedor. Por quê? Não, porque eu vendi mais. Acabou, velho. Fim, cara. Acabou. É subjetivo ou é objetivo? Objetivo. É objetivo. E aí, o que você acha? O cara que ficou em 8º olha pra você e se compara? Provavelmente. Provavelmente. Você também olha e sabe o que você fez ou o que a galera deixou de fazer? Provavelmente. Sim. O teu chefe sabe o que você fez diferente dos caras? Provavelmente. Então você tem lá, vendedor, vende. Nadador, nada. Tá muito claro que tem muitas pessoas que não entendem isso. Então, independente do que você está fazendo, você precisa encontrar, definir, determinar um critério objetivo que mede a sua performance.
Aí algumas pessoas também cometem um erro. Que é assim, ó. Você acha, Arthur, que os caras que venciam lá comigo eram os que mais treinavam obrigatoriamente? Talvez os que treinavam melhor, né? Treinavam melhor. Uhum. Cara, conheci vários caras que treinavam melhores do que eu, mais do que eu, mas perdiam de mim. Então, às vezes, o cara fala assim, pô, mas eu me esforcei tanto, Joel. Mas eu me esforcei tanto, cara. Eu me esforcei, cheguei lá, perdi. Porque num lugar onde a meritocracia impera, o esforço não é o suficiente. Empenho é diferente de desempenho. De que adianta você se esforçar pra caramba pra passar no concurso público se na hora da prova você amarela? De que adianta você se esforçar pra caramba pra fazer uma apresentação pra um projeto se na hora que tá lá a pessoa que você vai apresentar você amarela? Foi isso que eu entendi também, que é a hora H. Cara, você tem que estar pronto. Você não tem que estar pronto, você tem que estar pronto na hora que você for requisitado pra estar pronto. Então eu entendi uma coisa, putz, eu tenho que treinar e tenho que estar pronto quando o momento chegar. Então, tipo assim, você treina pro dia D e está pronto na hora H. E aí eu trago isso pro mercado de trabalho também. Vocês precisam aprender a se preparar para a hora certa. Vai subir no palco? A hora certa. Você vai ter os teus 15 segundos de fama, tua 1 minuto de oportunidade. Você precisa aprender a performar ali. E aquele instante se chama performance emocional. Capacidade de se livrar dos medos, das angústias, das dúvidas. É só emoção. Numa competição, você pode perguntar para qualquer atleta, na hora da competição, é mais físico ou mais mental? O cara fala, mais mental. E na hora do treino, é mais físico ou mais mental? O cara fala, mais físico. Na hora do treino, cara, é físico. Mas na hora da competição, é outra parada. É outro jogo. Só que a competição não premia o treino. A competição premia a competição. Então eu consegui trazer isso que eu vivi para os meus negócios. Eu falei, cara, eu tenho que ser bom pra cacete na hora que eu precisar ser bom. Que hora que é essa? Quando o bicho pega, chinela canta, couro come. Que momento que é esse? Preciso aprender a fazer isso. E é isso que eu procuro inspirar as pessoas. Estar preparado é uma coisa que necessariamente a pessoa ela sabe, ou é uma coisa que tu vai treinando e quando chega na hora, tipo, tu não sabe se tá preparado. Pelo menos no meu ver. Eu não tenho certeza se eu tô ou não. Na hora que eu vou agir, eu vou ver se eu tava pronto ou não. Tá errado isso? Tá certo essa minha ideia? Que é isso que eu imagino que acontece. Eu não sei se eu tô pronto. Eu imagino que eu esteja. Eu fiz tudo que eu devia fazer. Agora eu vou pro palco. Vou fazer a coisa acontecer aqui. Depois eu vejo. Puta, eu tava pronto ou não. Aí eu vejo o que tava acontecendo. Tem como saber? Ou é mais um sentimento, assim? Tem os dois. Por exemplo, fisicamente ou tecnicamente, no teu caso, tecnicamente dá pra saber que você tá pronto. Você falou, cara, eu fiz tudo que eu tinha pra fazer. Daquele plano que eu estabeleci. Tá feito. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pô, fiz, check. Check. Me dispus a fazer isso, fiz. Me dispus a agir desse jeito, a colocar tantas horas nesse projeto. Pô, check. Fiz alguns testes e realmente resolvi e performei, deu certo. Tá bom. Na hora do palco, na hora do momento, tem uma coisa que garante que você vai conseguir aplicar tudo o que você preparou, para a hora H. É uma confiança, uma certeza absoluta que você vai fazer. É você simplesmente se despir de todas as possíveis estratégias negativas que possam acontecer, adversidades ou dos possíveis julgamentos. Na psicologia, isso tem um nome. Chama flow. Estado de flow, estado de fluxo. Todos os grandes eventos de alta performance, a pessoa estava em flow. E tem um autor, um psicólogo austríaco chamado Mihaly Csikszentmihalyi, que ele descobriu isso. Então, quando a pessoa está atemporal, não percebe o tempo passar. Quando a pessoa está só fazendo aquela coisa, prestando atenção naquela coisa passo a passo, quando a pessoa sente que tá progredindo, quando a pessoa tá num puta estado de êxtase, quando a pessoa ela tá em flow, prepara, velho, ela vai performar. Ela vai dar certo. Então, e quem que ele estudou? Ele estudou artista, atleta, dançarino,
músico, e ele perguntava pros caras: caraca, você acabou de fazer o recorde mundial. O que você tava pensando, cara? Não sabe responder. Uhum. Cara, você acabou de fazer uma peça que você fez uma puta cena aqui teatral. O que você tava pensando? A pessoa: não sei te falar. Muito louco isso. Porque ela tá em flow. E todas as vezes que eu fiz um puta resultado, os caras: João, o que você tava pensando? Eu falo: velho, eu não sei. Em nada. Aí a galera: não é impossível você não tá pensando. Não, eu não tava pensando em nada. Eu tava leve, eu tava vazio. E aí eu aconteci. Eu aconteci, velho. E as vezes que você tava preocupado? Não rolou. E às vezes você tava ansioso? Não rolou. E às vezes você tava com medo? Não rolou. Treinei pra caraca, tô com dúvida. Não rolou. Não rolou nenhuma vez dessas rolou. Eu falei: caraca, como é que eu me coloco nessa situação? Então você precisa estar no estado de fluidez, onde você deixa todos os teus sentidos aflorarem. E aí tem uma linha filosófica que fala sobre o Self 1 e o Self 2. O Self 1 é aquela sua mente que julga, que condena, que fala: você olha pros dados, o que esse cara vai pensar? Aí não tem a performance. O Self 2 é quando a tua essência sai, quando você tá solto, quando você tá leve. Quantos você tem, Arthur? 31. 31. Não sei se você vai lembrar de um corredor dos Estados Unidos chamado Carl Lewis. Não lembro. Carl Lewis, cara, foi um dos maiores atletas da década de 80. Ele corria e saltava. Então ele era recordista mundial de 100 metros raso, corria 200, saltava em distância. E eu lembro quando eu era moleque, eu vi ele perdendo para um outro atleta chamado Ben Johnson, que é um cara, um negão forte também que corria. E eu lembro que ele falou uma coisa que eu não entendi. Eu tinha uns 13, 14 anos, ele falou assim: quanto mais relaxado eu tô, mais rápido eu corro. Na minha cabeça, cara, correr rápido é tensão. Tenso, né? As suas marcas. E ele falou: não. Quanto mais relaxado eu tô, mais rápido eu corro. Cara, eu levei décadas. Não, décadas não, mas eu levei bons, belos anos pra entender isso. Hoje eu sei, quanto mais relaxado eu tô, melhor eu performo. É porque você entra em estado de flow, cara. É muito louco. Tu só consegue relaxar na hora de performar se tu tem experiência, né? Você tem que ter passado por aquele momento várias vezes e errado várias vezes até tu conseguir se desarmar de tudo e performar daquela maneira que te permita entrar nesse flow. Isso. E agora eu vou te falar uma coisa muito louca também. Ó, que louco. As pessoas falam assim: você aprende com os erros. Não é bem assim. Porque você só sabe disso quando você acerta. Conseguiu entender? Pensa assim, ó, você vai fazer uma coisa, errou. Você não sabe qual é a resposta porque você errou. Você não sabe. Aí você: ai, caraca, eu tô rígido, tô tenso de novo, tô preocupado. Vamos de novo. Aí, errou. Aí quando você meio, aspas, caga e anda pro negócio, aí você vai lá e acerta. Aí você acertou. Aí é só depois do teu acerto que você fala: caraca, meu, sabe o que é? Não adianta ficar tenso. Eu tenho que ficar relaxado. Você não aprende isso quando você erra. Porque tem muita gente que fala: os erros te ensinam. Os erros te ensinam a como não fazer. Sim. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas.